Eu sei que muita gente acredita que a experiência nos prepara para tudo, que depois de certa idade, nada mais nos surpreende. Mas essas pessoas nunca tiveram uma nora batendo na porta com um advogado falso e um sorriso que escondia uma facada pelas costas. Me chamo Beatriz, tenho 58 anos, e essa história começa numa tarde de quinta-feira que parecia anunciar tempestade. O céu estava carregado, com aquelas nuvens pesadas que fazem o ar ficar denso e grudento na pele. Eu estava na cozinha terminando de passar a roupa. Uma pilha de camisas do Gabriel que ainda lavava, e passava mesmo ele sendo casado, porque mãe é assim, né? A gente não consegue parar de cuidar. O ferro chiava contra o tecido quando ouvi o portão ranger. Não era o rangido costumeiro do Gabriel, que sempre chegava devagar, respeitando o silêncio da vizinhança. Era um rangido apressado, decidido, como quem tem pressa de resolver algo importante. Desliguei o ferro e fui até a janela da sala. Lá estava o carro do meu filho, mas ele não estava sozinho. Priscila desceu primeiro. Sempre impecável, sempre com aquele ar de quem acabou de sair de um salão de beleza. Hoje usava um vestido azul marinho que eu nunca tinha visto, sapatos de salto que clicavam no chão molhado da garagem como pequenos martelinhos. Atrás dela, Gabriel saiu devagar, olhando para o chão, as mãos nos bolsos. E então, para minha surpresa, um terceiro homem emergiu do banco de trás. Um sujeito de uns 50 anos, terno cinza bem cortado, maleta de couro na mão e uma expressão séria que não combinava com visita social. Meu coração deu uma batida estranha. Não era nervosismo, era algo mais primitivo, instinto. O mesmo instinto que me fez acordar de madrugada quando Gabriel era bebê e estava com febre antes mesmo dele chorar. O mesmo instinto que me fez perceber que algo estava errado no dia do acidente do Rogério, mesmo antes do telefone tocar. Algumas coisas a gente simplesmente sente na pele. Arrumei o cabelo rapidamente no reflexo da televisão desligada e fui abrir a porta antes que tocassem a campainha. Queria parecer natural, mas por dentro estava calculando cada movimento. Quando abri, Priscila já estava com a mão erguida para apertar o botão. "Oi, dona Beatriz", disse ela, com aquele sorriso largo que usava nas visitas de domingo. Mas hoje havia algo diferente. Uma urgência mal disfarçada, um brilho nos olhos que não era alegria. Trouxemos uma visita especial. Gabriel mal levantou o olhar, murmurou um "Oi, mãe", quase inaudível, e ficou atrás da mulher, como uma criança escondida na saia da mãe. O homem do terno se adiantou e estendeu a mão. "Senhora Beatriz, muito prazer. Sou o Dr. Fernando, advogado da família. Vim aqui para resolver algumas questões importantes sobre a documentação da casa." A forma como ele disse "família" me incomodou. Como se eu não fizesse parte dela. Como se fosse apenas um detalhe a ser resolvido. Apertei sua mão com firmeza. Aprendi cedo que aperto de mão diz muito sobre uma pessoa. E senti que as dele eram moles, úmidas. Não gostei. "Entrem, por favor", falei, abrindo a porta mais amplamente. Que surpresa boa ter visitas numa tarde dessas. Eles entraram em fila indiana. Priscila na frente, olhando ao redor como se estivesse avaliando cada móvel, cada quadro. O advogado logo atrás, igualmente observador. Gabriel por último, arrastando os pés como quem não quer estar ali. A casa onde moro foi construída pelo meu falecido marido, Rogério, há mais de 20 anos. É uma casa simples, mas sólida. 3 quartos, 2 banheiros, uma sala ampla que serve de estar e jantar, cozinha espaçosa e uma área de serviço nos fundos. Nada luxuoso, mas cada tijolo foi colocado com amor e suor. Rogério trabalhava de dia na construção civil e à noite erguia nossa casa, tijolo por tijolo. "É aqui que vamos envelhecer juntos, Bea", ele costumava dizer, as mãos cheias de massa de cimento. "É aqui que vamos ver nosso menino crescer." O destino teve outros planos, mas a casa ficou. E comigo dentro dela. Conduzi todos até a sala. Priscila se acomodou no sofá, como se fosse a dona da casa, cruzando as pernas e alisando o vestido. O Dr. Fernando colocou a maleta no chão ao lado da poltrona e a abriu com movimentos precisos. Gabriel ficou de pé, encostado na parede, olhando pela janela como se esperasse que a chuva resolvesse seus problemas. "Posso oferecer um café? Um chá?" perguntei, mantendo o tom hospitaleiro de sempre.
Não precisa se incomodar, Dona Beatriz, disse Priscila, com uma pressa mal disfarçada. É melhor irmos direto ao assunto. Temos documentos importantes para assinar hoje. A palavra assinar ficou suspensa no ar como um pássaro de mau agouro. Senti um arrepio subir pela espinha, mas mantive o sorriso. Documentos? Perguntei, ainda de pé. Que tipo de documentos? O doutor Fernando limpou a garganta e tirou uma pasta da maleta. Senhora Beatriz, conversamos com seu filho Gabriel e sua nora Priscila sobre a situação da casa. Eles estão preocupados com sua segurança morando sozinha numa casa tão grande. Trouxemos uma proposta muito boa de venda. A forma como ele falou foi como um soco no estômago disfarçado de carinho. Conversamos com seu filho, como se eu não fizesse parte da conversa sobre minha própria casa. Sua segurança, como se eu fosse uma velhinha incapaz de cuidar de si mesma. Proposta muito boa, como se minha casa fosse apenas um negócio a ser fechado. Olhei para Gabriel, esperando que ele dissesse alguma coisa que me explicasse o que estava acontecendo. Mas ele continuava olhando pela janela, as orelhas vermelhas como ficavam quando era criança, e aprontava alguma. Uma proposta de venda, repeti devagar, degustando cada palavra. Da minha casa. É o melhor para todos, Dona Beatriz, disse Priscila, inclinando-se para a frente com ar conspiratório. Encontramos um apartamento lindo para a senhora, menor, mais seguro, com portaria 24 horas. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. E ainda sobra um dinheirinho bom da venda para a senhora se cuidar. Cada palavra era uma pequena agressão disfarçada de cuidado. Menor, porque eu não merecia espaço. Mais seguro, porque eu era incapaz de me proteger. Não vai precisar se preocupar, porque eu era um fardo. Um dinheirinho, porque minha casa valia apenas isso para eles. O doutor Fernando abriu a pasta e espalhou papéis na mesa de centro. Reconheci alguns formulários de cartório, mas havia outras coisas que eu nunca tinha visto. Tudo já está praticamente resolvido, disse ele, tirando uma caneta dourada do bolso. Só precisa de sua assinatura em alguns lugares e poderemos fechar o negócio ainda esta semana. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rearranjou. Como quando você está tentando sintonizar uma estação de rádio e de repente capta o sinal com clareza total. Vi tudo com uma nitidez assustadora. O nervosismo do Gabriel, a pressa da Priscila, a segurança excessiva do suposto advogado, os papéis prontos demais, a conversa dirigida demais. Eles não tinham vindo me consultar. Tinham vindo me informar. Não era uma proposta, era uma comunicação. Eles já tinham decidido tudo. E eu era apenas a última peça que precisavam mover no tabuleiro. Mas havia um problema nesse plano todo. Eles tinham subestimado a peça errada. Sorri. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava 23 anos de viuvez, de luta, de contas pagas sozinha, de filho criado com unhas e dentes. Um sorriso que dizia: "Vocês não fazem ideia do que estão mexendo. Que gentileza de vocês pensarem em mim", falei, mantendo o tom doce. "Mas que tal aquele café primeiro? Negócios importantes merecem hospitalidade adequada." Priscila abriu a boca para protestar, mas eu já estava me dirigindo à cozinha. Não aceito um não como resposta. "Gabriel, você sabe como sua mãe é teimosa." Pela primeira vez na tarde, meu filho esboçou algo parecido com um sorriso. Um sorriso triste, envergonhado. Mas ainda assim, um sorriso. Por um segundo, vi nele o menino que costumava me ajudar a fazer café aos domingos, subindo numa cadeira para alcançar os copos no armário. Na cozinha, enquanto preparava o café, minha mente trabalhava em alta velocidade. Cada detalhe da situação se encaixava como peças de um quebra-cabeça sinistro. As visitas cada vez mais raras do Gabriel. As perguntas sutis da Priscila sobre documentos. A insistência dela em ajudar com papelada. O interesse repentino no bem-estar da sogra. Eles tinham planejado tudo, menos uma coisa. Eu não era a velhinha confusa que pensavam que eu era. Enquanto o café coava, toquei o pequeno crucifixo que sempre uso no pescoço. Era um presente do Rogério, dado no nosso primeiro aniversário de casamento. "Me protege, amor", sussurrei baixinho. "Me dá força para o que vem por aí", porque agora eu tinha certeza. Ia precisar de muita força. Voltei para a sala carregando a bandeja com o café e encontrei os três exatamente na mesma posição. Priscila tamborilava os dedos na mesa, impaciente.
O doutor Fernando organizava e reorganizava os papéis, como se a ordem deles fosse fazer alguma diferença. Gabriel continuava na janela, mas agora observava as nuvens que se avolumavam no céu. Aqui está, anunciei, colocando a bandeja na mesa. Café quentinho para uma tarde fria como essa. Servi com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Cada gesto era calculado, cada movimento uma pequena demonstração de que ali, naquela casa, eu ainda era quem comandava. Quando todos estavam com suas xícaras na mão, me sentei na minha poltrona favorita, a mesma onde amamentei Gabriel, onde costurei suas roupas de escola, onde chorei a partida do Rogério. Era mais do que um móvel, era um trono construído com amor e resistência. Agora sim, disse, cruzando as mãos no colo. Podem me explicar direito essa história da venda da minha casa. O tom da minha voz tinha mudado. Não era mais a voz hospitaleira da dona de casa recebendo visitas. Era a voz da mulher que criou um filho sozinha, que enfrentou uma fila de banco quando o gerente disse que ela não podia ter conta sem o marido, que convenceu diretores de escola a darem uma chance para um menino cujo pai tinha morrido. Era a voz da mulher que eles tinham acabado de descobrir que existia. E a tarde, que já prometia tempestade, estava apenas começando. Enquanto eles bebericavam o café em silêncio, minha mente viajou para longe daquela sala tensa. Fechei os olhos por um segundo e me permiti lembrar de quando tudo começou, quando essa casa era apenas um sonho rabiscado num papel pardo sobre a mesa da cozinha do nosso primeiro apartamento alugado. Conheci Rogério quando era nova, recém-saída da casa dos meus pais. Ele era pedreiro, tinha mãos calejadas e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Não era bonito no sentido clássico da palavra, mas tinha algo que me fazia sentir segura só de olhar para ele. Trabalhava duro, acordava às 5 da manhã e voltava com um uniforme sujo de cimento, mas sempre com uma história engraçada do canteiro de obra para me contar. Um dia vamos ter nossa própria casa, Bi, ele dizia, desenhando plantas imaginárias no ar com os dedos sujos. Uma casa que seja nossa de verdade, onde ninguém possa mandar a gente embora. Ele sabia o que era viver de favor. Criado pela avó depois que os pais morreram num acidente de ônibus, Rogério passou a infância mudando de casa em casa, sempre dependendo da boa vontade de parentes distantes. Nunca mais quero que você passe por isso, me dizia, segurando minha mão. Nunca mais quero que nossos filhos sintam que não têm um lugar no mundo. Casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eu usava o vestido da minha irmã mais velha. Ele, um terno emprestado do padrinho. Não tínhamos muito, mas tínhamos esperança. E sonhos. Muitos sonhos. Gabriel nasceu 2 anos depois do nosso casamento. Um bebê gordinho e sorridente que chorava pouco e dormia bem. Rogério ficou uma semana inteira carregando uma foto amassada no bolso da camisa, mostrando para todo mundo no trabalho. Olha só, meu filho, dizia com orgulho. Vai ser engenheiro esse menino. Vai construir casas melhores que o pai dele. Quando Gabriel ainda era pequeno, completando seus primeiros anos de vida, Rogério chegou em casa com uma novidade que mudaria nossas vidas para sempre. Tinha conseguido um terreno. Não era grande. Não era no melhor bairro, mas era nosso. Ou melhor, seria nosso depois de muitos anos pagando prestações que caberiam no nosso orçamento apertado. É aqui, Béa, disse ele, me levando para ver o lote numa tarde de domingo. Era um pedaço de terra batida, com mato crescendo pelos cantos e uma única árvore no fundo. Para mim, parecia um terreno baldio qualquer. Para ele, era o paraíso. É aqui que vamos construir nosso castelo. E foi exatamente isso que fizemos. Tijolo por tijolo, fim de semana por fim de semana, feriado por feriado. Rogério trabalhava na construção civil durante a semana e construía nossa casa nos momentos livres. Eu ajudava como podia, carregando material, preparando a massa, pintando paredes. Gabriel brincava ao nosso lado, sempre com um capacetinho amarelo que o pai tinha dado de presente. Levamos anos para terminar. Anos de economia extrema, de sonhar com cada cômodo, de calcular cada tijolo. Lembro do dia em que colocamos a primeira porta. Gabriel ainda era pequeno e insistiu em ser o primeiro a entrar. Agora é nossa casa de verdade, né, mãe? Perguntou
correndo pelos cômodos vazios. Agora ninguém pode mandar a gente embora. Exatamente o que o pai dele sempre dizia. Quando finalmente mudamos para a casa nova, Gabriel ainda era criança e parecia um príncipe explorando seu castelo. Cada quarto era uma aventura, cada canto um esconderijo possível. A casa ainda não estava completamente acabada, faltavam azulejos no banheiro, o piso da cozinha era cimento queimado, as paredes pediam tinta, mas era nossa. Vamos terminar aos poucos, dizia Rogério, abraçando a mim e ao Gabriel no meio da sala vazia. O importante é que estamos em casa. Os anos seguintes foram os melhores da minha vida. Rogério conseguiu um emprego melhor numa construtora grande, Gabriel se adaptou bem à escola nova e eu fazia alguns trabalhos de costura em casa para complementar a renda. Aos poucos, fomos melhorando a casa. Azulejos na cozinha, piso de cerâmica na sala, um jardim pequeno, mas bem cuidado na frente. Gabriel crescia rápido demais. De menino quieto que brincava com blocos de construção, virou um pré-adolescente cheio de energia e perguntas. Pai, como você sabia onde colocar cada tijolo? Mãe, por que nossa casa é diferente das outras? Quando eu crescer, vou construir uma casa ainda maior. Rogério tinha paciência infinita com as curiosidades do filho. Passava horas explicando sobre fundação, estrutura, acabamento. Uma casa não é só paredes e teto, Gabriel, dizia. É onde guardamos nossas memórias, onde criamos nossa história. Por isso tem que ser feita com amor. Meu marido estava sempre melhorando alguma coisa. Um armário novo aqui, uma prateleira ali, uma jardineira na área de serviço. Tinha mãos de ouro para qualquer reforma. A casa precisa crescer junto com a família, explicava. Ela tem que se adaptar às nossas necessidades. Lembro de uma tarde específica, quando Gabriel já tinha seus 12 anos, que Rogério chegou mais animado que o normal. Tinha conseguido um serviço extra numa obra grande. Pagava bem, mas era perigoso. Trabalho em altura, em prédios altos. É só por uns meses, Béia. Com esse dinheiro, conseguimos quitar a casa mais cedo. Eu não gostei da ideia. Tinha um pressentimento ruim. Aquele mesmo instinto que me alertava quando algo não estava certo. Rogério, a gente não tem pressa. A casa está boa do jeito que está. Mas ele já tinha decidido. Quero deixar vocês seguros. Quero que se um dia acontecer alguma coisa comigo, vocês tenham pelo menos a casa quitada. Como se soubesse que o tempo estava contado. O acidente aconteceu numa manhã de agosto. Um andaime mal montado, uma rajada de vento mais forte, um movimento em falso. Rogério caiu do 10º andar, nem chegou ao hospital com vida. Gabriel estava na escola quando recebi a ligação. Lembro de cada detalhe daquele dia. O cheiro do feijão queimando no fogão enquanto eu corria para o hospital, a expressão do médico quando me deu a notícia, o silêncio no carro da volta para casa. Como ia contar para um menino de 12 anos que o pai não voltaria mais? Quando Gabriel chegou da escola, me encontrou sentada no sofá da sala, ainda com o uniforme de enfermeira que usava no meu trabalho de meio período. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Cadê o pai? Foi a primeira pergunta. Senta aqui do meu lado, amor, falei, puxando-o para perto. Preciso te contar uma coisa. Vi o mundo dele desabar em tempo real. O menino alegre e tagarela de minutos antes se transformou numa criança silenciosa e perdida. Choramos juntos naquele sofá até o sol se pôr. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Além da dor da perda, havia as questões práticas. A construtora pagou uma indenização pequena, suficiente para quitar a casa, mas não muito mais que isso. Meu salário de enfermeira de meio período não cobria todas as despesas. Gabriel precisava de roupas, material escolar, comida, remédios quando ficava doente. Foi quando descobri que conseguia costurar melhor do que imaginava. Comecei fazendo pequenos concertos para as vizinhas. Depois roupas simples, até que consegui uma clientela fixa. Trabalhava de manhã no hospital como auxiliar de enfermagem e à tarde e noite na máquina de costura. Gabriel me ajudava como podia. Organizava os tecidos por cor, entregava as roupas prontas para as clientes próximas, cuidava da casa enquanto eu trabalhava. Cresceu rápido demais, assumindo responsabilidades que não eram suas, mas nunca reclamou. A gente vai conseguir, mãe, dizia quando me via preocupada com as contas.
O pai deixou a casa quitada. A gente vai conseguir. E conseguimos. Ano após ano, conta após conta, prestação após prestação. Gabriel se tornou um adolescente responsável, estudioso, determinado. Vou me formar na faculdade, dizia. Vou conseguir um emprego bom e cuidar da senhora. Acompanhei cada etapa da vida dele. As primeiras notas baixas no ensino médio, os namoros da adolescência, a ansiedade do vestibular, a alegria da aprovação no curso de administração. Quando se formou, choramos os dois na formatura. Rogério estaria tão orgulhoso. Gabriel conseguiu um emprego numa empresa média logo depois da faculdade. Não ganhava muito, mas era um começo. Passou a me ajudar com as despesas da casa, mesmo eu insistindo que não precisava. A casa é nossa, mãe. Quero ajudar a cuidar dela. Foram anos bons. Gabriel crescia profissionalmente, eu continuava com meus trabalhos. A casa se mantinha em pé e acolhedora. Aos domingos, ele trazia namoradas para almoçar. Algumas duravam poucos meses, outras um pouco mais. Eu nunca me intrometia, mas observava. Estava sempre alerta para sinais de quem realmente gostava do meu filho e quem só estava de passagem. Foi há alguns anos que ele apareceu com Priscila. Diferente das outras, ela era mais determinada, mais ambiciosa. Falava sobre metas de vida, planejamento financeiro, investimentos. Para um rapaz que sempre viveu de forma simples, as palavras dela soavam como música. Ela me ajuda a pensar no futuro, mãe, Gabriel dizia, os olhos brilhando. Ela tem visão de negócios, sabe como fazer o dinheiro render. Priscila era educada comigo, sempre solícita, sempre com um sorriso no rosto. Mas havia algo no jeito como olhava ao redor da casa que me incomodava. Não era a curiosidade natural de quem está conhecendo a casa do namorado. Era algo mais calculado, mais avaliativo. Que casa aconchegante, dona Beatriz, dizia, passando os dedos nos móveis. Deve valer uma boa quantia hoje em dia com a valorização do bairro. Comentários assim se tornaram frequentes, sempre disfarçados de elogios, sempre acompanhados daquele sorriso. Mas eu já tinha vivido demais para não reconhecer interesse quando via. O pedido de casamento veio depois de algum tempo de namoro. Gabriel estava nervoso, feliz, ansioso. Ela disse sim, mãe, vamos nos casar. Fingi alegria, abracei meu filho, parabenizei o casal. Mas por dentro, aquele mesmo instinto que me alertara sobre o trabalho perigoso do Rogério começou a sussurrar novamente. O casamento foi numa festa pequena, mas bonita. Priscila estava radiante, Gabriel apaixonado e eu tentando afastar os pensamentos negativos. Talvez eu esteja sendo injusta, pensava. Talvez seja só o medo de perder meu filho. Mas quando vi Priscila conversando com algumas convidadas sobre planos futuros e mudanças necessárias, soube que meu instinto estava certo novamente. E agora, alguns meses depois do casamento, ali estava ela na minha sala, com papéis de venda da minha casa e um advogado falso, provando que eu deveria ter confiado mais na minha intuição. Abri os olhos e voltei ao presente. Os três ainda estavam ali, esperando minha resposta. Décadas construindo essa casa. Mais de 20 anos defendendo ela sozinha. Uma vida inteira de memórias em cada canto. E eles achavam que eu ia entregar tudo numa tarde chuvosa de quinta-feira. A desconfiança não chegou de uma vez. Veio aos poucos, como água pingando numa goteira que você ignora até o dia em que encontra o teto todo manchado. Durante os primeiros meses de casamento, Priscila continuava sendo a nora atenciosa de sempre. Trazia flores quando vinha me visitar, elogiava minha comida, perguntava sobre minha saúde. Mas havia pequenos detalhes que começaram a me incomodar. Dona Beatriz, a senhora já pensou em modernizar seus documentos? Perguntou numa tarde de domingo, enquanto tomávamos café na varanda. Hoje em dia é importante manter tudo organizado, digitalizado. Conheço um despachante muito bom que pode ajudar. Na época, achei que era gentileza. Priscila trabalhava com marketing digital, sempre falava sobre tecnologia, modernização. Fazia sentido que se preocupasse com minha organização. Mas algo na forma como seus olhos brilharam quando mencionou os documentos me deixou alerta. Obrigada, querida, mas meus papéis estão todos em ordem, respondi, servindo mais café.
Tenho um advogado de confiança há anos. Vi uma sombra passar pelo rosto dela. Rápida, quase imperceptível, mas estava lá. Ah, que bom! Mas se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Sei como essas burocracias podem ser complicadas para pessoas da sua geração. Pessoas da minha geração. Como se eu fosse uma relíquia incapaz de cuidar dos próprios assuntos. As visitas se tornaram mais frequentes e mais dirigidas. Priscila sempre encontrava uma desculpa para passar pela casa. Trazia uma receita nova para eu experimentar, pedia para usar o banheiro, queria mostrar algo no celular para Gabriel. Mas eu notava como seus olhos percorriam cada cômodo, como ela fazia perguntas aparentemente inocentes sobre reformas, manutenção, gastos com a casa. Esta sala ficaria linda com uma parede derrubada, não acha? Comentou certa vez, apontando para a divisão entre a sala de estar e a de jantar. Daria uma sensação de amplitude incrível, e com o valor que as casas estão hoje no bairro, uma reforma dessas valorizaria muito o imóvel. Imóvel. Ela chamava minha casa de imóvel, como se fosse apenas mais um bem para ser negociado. Gabriel, coitado, parecia não perceber nada, ou fingia não perceber. Estava apaixonado, deslumbrado com a mulher que falava de investimentos e futuro brilhante. Quando eu tentava tocar no assunto sutilmente, ele mudava de conversa ou defendia a esposa. Priscila só quer nos ajudar, mãe. Ela entende de finanças, de planejamento. A gente precisa pensar no futuro. O futuro. Sempre o futuro. Como se o presente, nossa vida simples, mas digna, não valesse nada. Foi numa manhã de terça-feira que recebi a ligação que mudou tudo. Eu estava regando as plantas da varanda quando o telefone tocou. Era seu Antônio, do cartório onde registrei a casa há tantos anos. Dona Beatriz, desculpe incomodar, mas recebi uma visita estranha aqui hoje. Uma moça se apresentou como sua procuradora, querendo informações sobre a escritura da sua casa. Meu sangue gelou. A mangueira escorregou da minha mão e ficou molhando o chão enquanto eu processava a informação. Como assim, procuradora? Pois é, achei estranho. Ela tinha alguns documentos. Dizia que a senhora estava doente e precisava cuidar da papelada. Mas como a conheço há anos, resolvi ligar antes de dar qualquer informação. Doente. Priscila tinha dito que eu estava doente. Seu Antônio, eu não mandei procuradora nenhuma. E não estou doente coisa nenhuma. Imaginei. Por isso liguei. A moça insistiu bastante. Disse que era urgente. Até mostrou uma carteira de identidade sua, mas não me convenceu. Esses golpes estão cada vez mais sofisticados. Uma carteira de identidade minha. Como ela conseguiu? Agradeci seu Antônio e desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, mas de indignação. Corri para o meu quarto e abri a gaveta onde guardava meus documentos importantes. Tudo estava lá. RG, CPF, carteira de motorista. Mas então me lembrei. Semanas atrás, Priscila havia pedido para ver meu RG porque estava organizando uma lista de presentes de aniversário e queria ter certeza da grafia correta do meu nome. Bobinha de mim, entreguei o documento sem suspeitar. Ela deve ter tirado foto ou feito cópia quando foi ao banheiro. Naquela tarde, sentei na cozinha com um caderno e comecei a anotar tudo. Cada comentário estranho, cada pergunta dirigida, cada comportamento suspeito. O padrão ficou claro como água. Priscila estava mapeando minha vida financeira, testando minha capacidade mental, construindo um caso para me apresentar como incapaz. No dia seguinte, tomei uma decisão. Vesti minha melhor roupa e fui ao centro da cidade. Primeira parada, cartório. Pedi para incluir uma observação especial no meu dossiê. Qualquer solicitação sobre meus documentos deveria ser confirmada pessoalmente comigo, via telefone, antes de qualquer procedimento. Dona Beatriz, a senhora está certa em se precaver, disse seu Antônio. Esses golpes contra idosos estão cada vez mais comuns. Idosos. Eu tinha 58 anos, trabalhava, dirigia, cuidava da casa sozinha. Mas para o mundo, já era uma idosa vulnerável. Segunda parada, banco. Conversei com o gerente, um rapaz novo, mas atencioso, e solicitei que fosse incluída uma senha especial na minha conta. Qualquer tentativa de movimentação ou consulta sem a senha seria bloqueada automaticamente. É uma medida sábia, senhora Beatriz. Vemos muitos casos de familiares que tentam se aproveitar de pessoas mais
experientes. Experientes. Pelo menos era melhor que idosa. Terceira parada. Escritório do Dr. Henrique, meu advogado há mais de 15 anos. Um homem íntegro, de cabelos grisalhos e experiência real. Contei tudo a ele. As perguntas de Priscila, a tentativa no cartório, minha crescente desconfiança. Beatriz, você fez bem em vir me procurar. Vou preparar alguns documentos preventivos, uma declaração de capacidade mental, uma procuração específica só para mim em casos de emergência e vamos atualizar seu testamento. Testamento? É melhor prevenir. Se alguém está tentando questionar sua capacidade, precisamos deixar sua vontade bem clara e documentada. Voltei para casa com uma pasta cheia de papéis assinados e selados. Documentos que provavam minha sanidade mental, minha capacidade de decisão, minha vontade expressa sobre meus bens. Era minha armadura contra qualquer tentativa de golpe. Naquela noite, Gabriel veio jantar. Estava estranho, nervoso, evitando meu olhar. Priscila não veio. Alegou dor de cabeça. Mãe, eu queria conversar uma coisa com a senhora. Pode falar, filho. É sobre a casa. Priscila acha que seria melhor se a senhora pensasse em talvez se mudar para um lugar menor, mais seguro. Lá estava, o primeiro movimento oficial. Gabriel, esta casa é meu lar. Por que eu me mudaria? É que a casa é muito grande para uma pessoa só. E o bairro mudou, ficou mais perigoso. Priscila se preocupa com a senhora. Priscila se preocupa. Sempre Priscila. E você, Gabriel? Você se preocupa? Ele baixou os olhos. Claro que sim, mãe. Só queremos o melhor para a senhora. Mas não conseguiu me olhar nos olhos ao dizer isso. Depois que ele foi embora, sentei na varanda com uma xícara de chá e observei as estrelas. O ar da noite estava fresco, carregado de jasmim do jardim que eu mesma plantei. Esta casa não era apenas um lugar onde eu morava. Era o resultado de uma vida inteira de trabalho, de sonhos realizados tijolo por tijolo, de memórias construídas com amor. E se Priscila achava que ia tirar isso de mim com conversinha mole e documentos falsos, ela estava muito enganada. Então, disse Priscila, batendo as unhas na mesa com impaciência, podemos resolver isso hoje mesmo. O doutor Fernando trouxe todos os papéis necessários. Olhei para o homem de terno cinza que se ajeitava na poltrona como se fosse o dono da situação. Ele abriu a maleta e tirou uma pasta volumosa, espalhando documentos na minha mesa de centro como quem distribui cartas de baralho. Senhora Beatriz, disse ele com voz engomada, esta é uma proposta muito vantajosa. O apartamento que encontramos para a senhora é moderno, com toda a segurança necessária para uma pessoa da sua idade. Pessoa da minha idade. De novo. E qual seria exatamente a sua formação, Dr. Fernando? Perguntei, mantendo o tom doce mais direto. Ele hesitou por uma fração de segundo. Sou advogado especializado em direito imobiliário. Que interessante. De qual universidade? Da Universidade Federal. Qual federal? São tantas. Priscila interveio rapidamente. Dona Beatriz, isso não é importante agora. O que importa é resolver a situação da casa antes que fique mais complicado. Mais complicado. Para quem? Gabriel continuava calado, olhando pela janela como se quisesse estar em qualquer lugar menos ali. De vez em quando me lançava olhares rápidos, quase suplicantes, mas não dizia nada. Sabe, continuei, servindo mais café. É engraçado como vocês já têm tudo organizado sem nem me consultar direito. Até apartamento já escolheram. É porque nos preocupamos com a senhora, disse Priscila, forçando um sorriso. Queremos facilitar tudo. Que gentileza! Peguei um dos papéis da mesa e fingi examinar. E este documento aqui? O que é exatamente? O suposto Dr. Fernando se adiantou. É a escritura de cessão da propriedade. Muito simples. Só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Apontou várias linhas com a caneta dourada. Cessão para quem? Para a empresa responsável pela venda. E o nome dessa empresa? Silêncio constrangedor. Priscila e o falso advogado se entreolharam. Está tudo especificado no documento, murmurou ele. Ah, está? Peguei meus óculos de leitura e comecei a ler em voz alta. Seção de direitos da propriedade, localizada na... Parei. Que curioso! Aqui diz que eu estou cedendo a casa para Gabriel Souza Silva e Priscila Mendes Souza.
O silêncio agora era ensurdecedor. Quer dizer que não há empresa nenhuma? A casa vai direto para vocês? Priscila perdeu a compostura. Dona Beatriz, é só uma formalidade. Como somos família, é mais fácil fazer a transferência assim. Depois, vendemos e compramos o apartamento para a senhora. Depois vocês vendem, repeti devagar. A minha casa. Gabriel finalmente falou com voz rouca. Mãe, é o melhor jeito de... Gabriel. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você está calado há 1 hora. Agora quer falar? Ele baixou a cabeça novamente. Levantei-me e fui até o aparador onde guardo algumas coisas importantes. Peguei uma pasta que estava ali há semanas, esperando por este momento. Já que vocês trouxeram documentos, disse voltando para minha poltrona. Eu também tenho alguns aqui. Abri a pasta e tirei o primeiro papel. Este é um laudo de capacidade mental, feito pelo Dr. Henrique Santos, psiquiatra, atestando que estou em plenas condições de tomar decisões sobre minha vida e meus bens. Vi o rosto de Priscila empalidecer. Este aqui é um relatório do meu médico, confirmando que não tenho nenhum problema de saúde que comprometa meu julgamento. Coloquei o segundo documento sobre a mesa. E este... Peguei uma folha com timbre oficial. É um boletim de ocorrência que registrei na delegacia, denunciando tentativa de fraude contra minha pessoa. O silêncio agora era de pânico. O falso doutor Fernando começou a guardar seus papéis às pressas. Ah, mas o melhor vem agora. Peguei meu celular e apertei o play numa gravação. A voz de Priscila ecoou pela sala. Seu Antônio, sou procuradora da Dona Beatriz. Ela está com alguns problemas de saúde e preciso cuidar da documentação da casa dela. Gabriel arregalou os olhos. Era a primeira vez que ouvia aquilo. Isso foi gravado pelo seu Antônio, do cartório, quando você tentou se passar por minha procuradora. Expliquei, olhando diretamente para Priscila. Ela estava vermelha de raiva e vergonha. Eu posso explicar? Pode? Interrompi. Então, explique também isto. Mostrei uma foto no celular. Esta é a cópia do meu RG que você tirou quando pediu para conferir a grafia do meu nome. Seu Antônio me mostrou quando você tentou usar como identificação falsa. O falso advogado se levantou abruptamente. Eu preciso ir embora. Tenho outro compromisso. Pode ir mesmo, disse sorrindo. Mas antes, doutor Fernando, se é que esse é seu nome, pode me mostrar sua carteira da OAB? Ele parou na porta, congelado. Não tem, né? Porque você não é advogado. Aliás, tentativa de exercício ilegal da profissão é crime. Quer que eu ligue para a polícia agora ou prefere ir embora e não voltar mais? Ele saiu porta afora sem dizer uma palavra, deixando até a maleta para trás. Gabriel estava em choque, olhando de mim para Priscila como se estivesse assistindo a um filme de suspense. Priscila, disse ele com voz trêmula, o que é isso tudo? Ela explodiu. Sua mãe, que é uma velha paranoica. Eu só queria ajudar, só queria que ela tivesse uma vida melhor. Ajudar? Levantei-me da poltrona. Tentando me declarar incapaz, falsificando documentos, inventando procuração. Você não entende, gritou ela. Esta casa vale uma fortuna, está sendo desperdiçada com uma pessoa que nem aproveita. E ali estava, a verdade nua e crua. Gabriel olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Priscila, você mentiu para mim. Eu não menti. Eu só quis organizar as coisas de uma forma mais prática. Mais prática para quem? Perguntei. Para vocês venderem minha casa e ficarem com o dinheiro? Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dela. Peguei o telefone e disquei um número. Doutor Henrique, pode vir aqui em casa, por favor? Preciso efetuar a denúncia que conversamos. Priscila arregalou os olhos. Você não vai chamar a polícia? Já chamei. Tentativa de estelionato, falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão. Deve dar uns bons anos de cadeia. Gabriel estava chorando. Lágrimas silenciosas de vergonha e decepção. Olhou para mim com os olhos vermelhos. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Caminhei até ele e coloquei a mão no seu rosto, como fazia quando era criança e se machucava. Eu sei, filho, eu sei. Mas mesmo sabendo, uma parte de mim tinha morrido naquela tarde. Porque meu menino,
Meu Gabriel tinha escolhido acreditar numa estranha ao invés de confiar na mãe que o criou. E algumas escolhas não têm volta. Quando o doutor Henrique chegou meia hora depois, a casa já estava em silêncio. Priscila havia saído igual a um furacão, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Gabriel ficou, mas estava sentado no sofá como uma estátua, olhando para as próprias mãos. "Beatriz", disse meu advogado, observando a cena. "Você está bem?" "Estou, doutor Henrique. Melhor do que estive em meses." Ele me entregou um envelope lacrado. "Aqui estão os documentos que você pediu. A interdição preventiva foi negada pelo juiz, como esperávamos. E também temos a ordem de restrição contra qualquer tentativa de mudança na titularidade da casa sem sua presença pessoal no cartório." Peguei o envelope e o coloquei na mesa, bem na frente do Gabriel. Ele levantou os olhos, confuso. "Mãe, o que é isso?" "É a prova de que sua mãe não é a velhinha incapaz que sua esposa pintou para você", respondi, sentando ao lado dele. "Priscila entrou com um pedido de interdição no fórum, Gabriel. Queria me declarar mentalmente incapaz para poder assumir o controle dos meus bens." Ele ficou pálido. "Ela não me contou nada disso. Tenho certeza que não contou. Assim como não contou que já tinha procurado 3 imobiliárias para avaliar esta casa. Ou que abriu uma conta bancária em nome dos dois para receber o dinheiro da venda." O doutor Henrique confirmou com um aceno. "Tudo documentado e anexado ao processo que vamos abrir contra ela." Gabriel passou as mãos pelos cabelos, desesperado. "Meu Deus, como eu fui tão cego!" Não respondi. Algumas perguntas a gente tem que responder sozinho. Depois que o doutor Henrique foi embora, ficamos ali, mãe e filho, cercados pelo silêncio pesado da verdade. Fui até a cozinha e voltei com 2 copos de água. Gabriel bebeu o seu como se tivesse atravessado um deserto. "Mãe, eu posso explicar." "Não precisa, Gabriel." "Preciso sim." Ele se levantou agitado. "Eu não sabia de nada disso. Priscila me disse que a senhora estava ficando esquecida, que era perigoso morar sozinha. Ela mostrou contas atrasadas, disse que a senhora tinha esquecido de pagar." "Que contas atrasadas?" "Do cartão de crédito, da farmácia." Fui até a gaveta da cozinha e voltei com minha pasta de documentos. Mostrei a ele todos os comprovantes de pagamento dos últimos 6 meses. Tudo em dia, tudo organizado. "Ela forjou, Gabriel. Criou contas falsas para te convencer de que eu estava perdendo a capacidade mental. Vi meu filho desabar. Era doloroso assistir, mas necessário. Ele precisava entender a dimensão do que havia acontecido." "Como ela conseguiu tudo isso?" murmurou. "Porque você deixou." As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. "Você me entregou de bandeja para ela, Gabriel. Cada informação que ela precisava, cada detalhe sobre minha vida, você forneceu sem questionar." Ele começou a chorar novamente. Dessa vez não eram lágrimas de choque, eram lágrimas de culpa. "Eu sinto muito, mãe. Eu sinto tanto." Sentei ao lado dele e peguei sua mão. Ainda eram as mãos do meu menino, mas agora carregavam o peso de escolhas adultas. "Gabriel, eu te perdoo. Você foi enganado, manipulado. Priscila é muito boa no que faz, mas eu deveria ter desconfiado. Deveria ter te protegido ao invés de... Ao invés de quê?" Ele me olhou com os olhos cheios de vergonha. "Ao invés de achar que você era um empecilho para a nossa felicidade." A honestidade doeu, mas era necessária. "E agora?" perguntei. "O que você vai fazer?" Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava firme pela primeira vez no dia. "Vou me separar dela. Não posso continuar casado com alguém que tentou fazer isso com você. Com a gente." Senti um alívio que não esperava. Mas junto com o alívio veio algo mais. A certeza de que as coisas nunca mais seriam as mesmas entre nós. "E onde você vai ficar?" "Não sei. Vou procurar um apartamento pequeno, algo que eu possa pagar sozinho." "Você pode ficar aqui." Ele balançou a cabeça. "Não, mãe. Preciso reconstruir minha vida. Preciso provar para você e para mim que posso ser um homem de verdade." Entendi. Era orgulho, mas era também sabedoria. Naquela noite, depois que Gabriel foi embora, sentei na varanda com uma xícara de chá e observei meu jardim. As rosas que eu tinha plantado no primeiro ano da casa estavam florindo.
Tinham sobrevivido a geadas, secas, tempestades, assim como eu. Peguei o telefone e liguei para minha vizinha Rosa. Rosa, você pode vir aqui amanhã? Quero conversar uma coisa. No dia seguinte, expliquei tudo para ela. Rosa me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Beatriz, você foi muito esperta. Muita gente na sua situação teria caído no golpe. Não foi esperteza, Rosa. Foi instinto de sobrevivência. Nas semanas seguintes, minha vida tomou um rumo que eu não esperava. O processo contra Priscila correu rápido. As provas eram irrefutáveis. Ela foi condenada por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Gabriel pediu a separação e ela nem contestou. Estava ocupada demais tentando não ir para a cadeia. Meu filho conseguiu um apartamento pequeno, mas digno no centro da cidade. Vinha me visitar uma vez por semana, sempre trazendo flores ou algum doce que eu gostava. Nossas conversas eram diferentes agora. Mais cautelosas, mais respeitosas. Ele havia aprendido que eu não era apenas sua mãe. Eu era uma pessoa com direitos, vontades e capacidade de decisão. Mãe, disse ele numa dessas visitas, eu queria pedir uma coisa. Pode falar. Queria aprender a cuidar do jardim. Como o pai fazia, como você faz. Acho que preciso entender melhor o valor das coisas que se constroem devagar. Sorri. Era o primeiro sinal real de que meu filho estava crescendo de verdade. Decidimos que ele viria aos sábados de manhã para trabalharmos juntos na terra. Não falávamos muito durante essas horas, mas havia uma paz diferente entre nós. Ele estava aprendendo que cuidar de algo é muito mais difícil do que vender. 6 meses depois do confronto, recebi uma carta inesperada. Era de Priscila, da penitenciária feminina onde cumpria sua pena. Dona Beatriz, sei que não tenho direito de pedir seu perdão, mas queria que soubesse que entendi o mal que fiz. A senhora lutou a vida toda por aquela casa, e eu tentei tirar isso de você em algumas semanas. Foi desumano. Não respondi à carta. Não havia nada a dizer. Uma tarde, enquanto regava as plantas, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Priscila havia me ensinado algo importante, que a verdadeira força não está em conseguir o que queremos a qualquer custo, mas em proteger o que construímos com dignidade. Minha casa continuava de pé. Meu filho havia voltado para casa, não fisicamente, mas emocionalmente. E eu havia descoberto que aos 58 anos ainda era capaz de lutar por mim mesma. Toquei o crucifixo do Rogério e sussurrei: conseguimos, amor. A casa continua em pé. E eu também. Porque no final das contas, não importa quantas tempestades passem por nossas vidas. O que importa é se ainda somos capazes de ficar de pé quando elas passam. E eu sempre fui boa em ficar de pé. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.